Aí na próxima fala, eu vou defender que, na verdade, Jesus nunca falou Deus meu, porque me desamparaste. Porque Jesus não falou que Deus o abandonou. E a gente pega, então, os problemas. Nenhum evangelista entra em consonância, não tem acordo entre os caras. Um fala que ele falou em aramaico, o outro fala que ele falou em hebraico. Então os caras estão na dúvida do que ele falou. O senhor concordou comigo na inicial que quem ouvia Jesus falar nem sabia o que Jesus estava falando. E agora começa a trabalhar a questão do texto. Primeiro, o soldado, Zeca, nem sabia o que Jesus estava falando, porque o soldado fala assim no texto, ele está clamando por Elias. Eli é diferente de Eliarro. Os caras não sabiam, Romano não sabia falar aramaico. Romano sabia falar latim. O muito que Romano sabia falar era grego. Então você tem os soldados romanos que não eram poliglotas. Era diferente você pegar um Lucas, que também tinha dificuldade com o hebraico e com o aramaico. Inclusive é por esse motivo que Lucas tem uma dificuldade de registrar a expressão Eli, Eli ou Eloi, Eloi. Ele vai trabalhar a ideia, né? Então ele nem se exibe. Tanto é que existe um sacrifício ou um esforço de falar que na língua deles significa, ou que na língua deles diz. É porque ele falava grego e falava latim. Então, primeiro, quem ouvia não sabia o que Jesus estava falando por vários motivos. Primeiro, por não entender o latim, ou por entender o latim e o grego e não saber o hebraico e o aramaico. E aí aquela questão que o senhor falou é importante, porque, primeiro, Jesus estava sem beber água. Faz um teste você, fica com sede e em dor de sofrimento no corpo e tenta falar qual era a distância que Jesus estava da cruz, Stauros e Patíbulo, dos soldados. A voz dele saía naquele vento, porque no Gólgota era alto, já saía computadorizado. Olha todos os problemas que eu tô levantando aqui, porque parece que a gente só lê o texto, a interpretação é simples e fácil. Não. Aí eu queria saber o seguinte, o que os caras estavam falando? Que Jesus estava clamando por Elias. Jesus queria o quê com Elias? O Elias podia fazer o quê por Jesus ali na cruz? Então, primeiro, não dá, baseado no texto, não dá para falar que Jesus disse, Deus meu, porque me desamparaste. Porque quem ouve não sabia o que Jesus estava falando. E, de fato, Jesus não disse isso. Qual o problema que nós temos? O manuscrito mais antigo, que relata Marcos capítulo 15, versículo de número 44, tendo ele como texto mais base, é o papiro Oxirrincus, 53:45. Esse papiro é datado aí do final do começo do terceiro século. E aí, esse texto do terceiro século, ele vai narrar e vai trazer essa ideia de que o Marcos 15:34 aparece só depois, ou a partir do terceiro século. O texto mais antigo de Mateus, que vai datar do quinto século, então, a sequência que a história da igreja levanta, de que Marcos escreve primeiro e Mateus tem o seu espelho em Marcos, aqui faz muito sentido, Zeca, porque você tem o terceiro século e depois, só depois de 200 anos, que Mateus vai relatar esse texto. E aí, a grande questão é a seguinte, os primeiros pais da igreja, olha o que eu vou falar, isso aqui é muito sério. Primeiro século, o segundo século e o início do terceiro século da igreja, baseado em Evangelho Cata Marcon, Evangelho de acordo com Marcos, não fazia a leitura de Eli, Labá Sabactani. Olha o que eu tô falando. Porque se esse registro só vai aparecer a partir do terceiro século em Marcos e a partir do quinto século em Mateus, então a igreja primitiva não lia o texto que nós estamos fazendo menção aqui.